Bom dia! Boa tarde e boa noite! Está começando mais um Pode Bicha! E hoje torna-se cada vez mais eminente, sabe? A gente pensar no novo, a gente pensar no futuro. E hoje, Léo, hoje nós estamos aqui para falar sobre criatividade, sobre as novas maneiras de pensar num mundo que se transforma a cada dia. E hoje temos o convidado mega especial para falar disso. Mas antes, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz para que todos que estão em casa possam saber um pouco da nossa beleza, né? Fala para nós a tua descrição, Leonardo. Então, isso mesmo, é importante a gente falar da nossa autodescrição, mas antes eu vou pedir uma coisa para todos vocês. Por favor, sigam a gente, curtam, comentem, ativem o sininho, porque o algoritmo, assim, ó, ele é cruel, tá? A gente precisa muito do apoio e do carinho de vocês para que o nosso podcast consiga acessar e conquistar cada vez mais corações nesse Brasil e nesse mundo afora. Então, agora falando, né, a minha autodescrição, como eu estou hoje, né? O Leonardo, ele é um homem negro, de estatura média, careca, tem olhos escuros, ele tem um bigodinho bem feitinho na régua, cavanhaque, uma pinta, né, na boca, no lado esquerdo, assim, acima. Ele tá vestindo, tá um pouquinho frio aqui em Porto Alegre hoje, então ele tá vestindo um casaco TED, tá vestindo também uma malha, ambos num tom off, e uma calça xadrez. Xadrez príncipe de Gales. Ambos num tom o quê? Num tom off-white, que não é branco, entendeu? É um tom off-white. Equilibra bem a minha pele, então eu sempre gosto dessa tonalidade. Tá. E também o Leonardo veste alguns acessórios em dourado. E agora eu queria saber de ti, Iva, qual que é a tua autodescrição? Pois então, eu sou um homem negro de estatura, acho que alta, né? 1,88 m. Hoje estou usando uma trança bem basicazinha, como tu sabe que eu gosto, assim, um tom meio avermelhado. Tenho olhos escuros. A boca hoje está levemente carnuda. Estou vestindo aqui no pescoço um lenço, assim, um acessório hoje, mas tá frio, né? Como tu mesmo disse aqui, para dar uma aquecidinha na garganta. Um aconchego. Uma coisinha, isso. Tu sentiu? Hoje eu vim, né? assim, precisando até de um aconchego. colete, exatamente, né? Uma coisinha com uma pelezinha sintética, né? Porque a gente preserva os nossos animais, né? Uma camisa branca, uma calça jeans e um coturno também, no mesmo tom do casaco, porque eu não ia perder pro Léo, que veio num tom off. E o nosso convidado, hein? Então, primeiro eu tenho que apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Rocha. Felipe Rocha, ele é publicitário, mestre na indústria criativa e trabalha em especial com marketing, comunicação, diversidade e inovação. Então, Felipe, por favor, fala pra gente como é que é a tua autodescrição. Te apresenta. Olá, gente. Que legal, que felicidade estar aqui com vocês. Então, fazendo minha autodescrição, sou um homem negro, gordo, aproximadamente 1,75 m. Tenho barba alta, cabelo baixo, e estou vestindo hoje também uma jaqueta off. Mas o off-white, ele equilibra a nossa pele, é isso? Só eu não vi o grupo. Né? Estou usando uma jaqueta off-white e um cachecolzinho preto, porque realmente está bastante frio aqui em Porto Alegre. E é isso, gente. Tá certo, Felipe. Eu tô de óculos, esqueci de falar que eu tô de óculos, né? Enfim, é um charme também. Então, o nosso convidado, ele é muito especial em virtude que atualmente, né, a nossa vida, ela tá atrelada à criatividade, à tecnologia e a tudo que envolve um mundo que se movimenta e que se atualiza a cada momento, né? Então, eu acho muito bacana a gente poder conversar, né, e compartilhar, assim, né? Trazer o conhecimento que o Felipe tem, né? E dividir com todo mundo dessa sociedade que precisa
de se libertar de algumas amarras, e eu acho que a comunicação, né, eu sou da comunicação, o Felipe também é da comunicação, e eu acho que a comunicação, ela tem uma responsabilidade gigantesca, né, na construção de gostos, na construção de padrões. Então é importante que a gente consiga discutir e falar um pouquinho mais sobre a comunicação, né. Então eu queria saber do Felipe, já é comum eu trazer essa pergunta, né, mas eu queria saber dele o porquê da publicidade, se foi uma escolha, como que tu chegou nesse curso? Então, publicidade para mim não foi, num primeiro momento, algo pensado ou escolhido, né? Eu fiz escola técnica na área da saúde, eu ia pender para essa área, mas eu tinha amigos na área da comunicação que diziam que eu tinha muito perfil. Diziam assim, vai fazer publicidade. Na verdade, não era nem publicidade, era relações públicas. E eu tinha uma amiga que estava cursando relações públicas na época e dizia assim, tu tem o perfil desse curso, vai fazer esse curso, vai fazer esse curso. E eu me matriculei para fazer o vestibular, fiz o vestibular e passei. E na inscrição tinha a opção de fazer publicidade e relações públicas, só que relações públicas abriria no segundo semestre. E publicidade ia abrir no primeiro, e eu tinha essa ânsia, assim, de 18 anos, aquele momento de querer explorar e se aventurar em outros mares, né? E aí justamente porque a universidade seria fora de Porto Alegre, eu ia sair da casa dos meus pais na época. Sim. E aí eu me matriculei e fui pra publicidade. E aí eu caí lá na tentativa de assim, eu vou entrar em publicidade e no segundo semestre eu troco pra relações públicas, que é realmente o curso que me indicaram, que a minha amiga me indicou e que ela disse que tinha tudo a ver comigo. Só que o que aconteceu? Eu entrei na publicidade e eu gostei, né? A primeira disciplina que eu cursei chegando na faculdade era marketing, então tinha composto de marketing, tinha aqueles 4Ps lá, toda aquela coisa exatamente, que eu achei bacana, sabe? E aquilo foi fazendo parte do meu dia a dia e eu comecei a gostar. E aí aqui estamos um publicitário já aí há mais de 10 anos, né, no mercado. É bacana tu trazer isso, porque todo mundo que me conhece pensa que eu sou publicitário, mas na verdade eu não sou publicitário, eu sou administrador, né? Então eu sou um profissional de comunicação forjado pelo mercado, né? Pela vivência mesmo. E a publicidade, para mim, e eu acho que para muitas pessoas, ela é um sonho. Porque publicidade acaba sendo um curso também um pouco distante, assim, né? Para as pessoas de periferia. Mais elitista, né? É. Exatamente. E no meu caso, eu sou bem desse núcleo, né? Desse recorte de pessoas que não conseguem acessar a publicidade com facilidade. Então eu me recordo que eu entrei, né, no curso de administração, mas até o terceiro semestre o meu sonho era a publicidade. E eu só fui realmente conseguir fincar o meu pé no curso de administração depois de conversar muito com 2 gestores maravilhosos que eu tive na minha trajetória profissional, quando eu trabalhava no Sebrae ainda. Até dar um salve para a Marina Silva e pro Edgar. Vocês me ajudaram muito, né, nessa trajetória. E a gente sabe, como tu colocou, né, 18 anos, quando a gente é jovem, né, a gente quer desbravar o mundo e muitas vezes nem sabe como, né. Então, tu ter o aconselhamento de pessoas que realmente pensam, né, com cuidado, com carinho no teu futuro, é muito bacana, né. É verdade. E normalmente assim, né? É uma dificuldade pra gente conseguir achar o nosso caminho no curso e depois quando a gente termina ele, né? É outra dificuldade. Será? Acho que não era isso. Acho que voltando à própria questão, né? Que o Léo trouxe, assim, quando a gente fala justamente em publicidade, não ser um campo habitado, né? Principalmente por pessoas negras. Que bom que isso já tá mudando. Hoje a gente já tem um outro quadro, outra realidade, né? Mas há 13, 14 anos atrás, que foi quando eu ingressei, isso não era uma realidade, e se for pegar em contexto familiar também, isso não, né? Então, quando eu falei para os meus pais que eu tinha passado para publicidade, meu pai ficou muito impactado, porque, tipo assim, publicidade, né, isso não vai ser uma profissão onde tu vai conseguir te inserir com facilidade, justamente porque a gente sabe dessa questão de acesso mesmo, né? E das próprias ferramentas que são necessárias no desenvolvimento ali desse profissional, que as pessoas negras muitas vezes não conseguem acessar, justamente por ter uma realidade de vida que muitas vezes acaba sendo diferente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que vem da periferia, os meus pais
não tinham os recursos, né, para que eu pudesse, né, cursar a excelência da publicidade, né. Eu tive a felicidade de estar numa universidade federal, onde eu consegui, né, desenvolver boas ferramentas, enfim, né, de trabalho, e logo depois fui conseguindo me inserir aos poucos no mercado, né. Mas também isso foi muito marcado, né, pela própria questão do racismo, que a gente não pode fugir, né, enquanto pessoas negras, justamente por não estar considerado dentro desse recorte dessas pessoas que têm, né, essa jornada, né, de pais, de pessoas que já estão dentro desse caminho há muito mais tempo, né. É muito importante tu falar sobre esse recorte, né, do racismo dentro do mundo que a gente vive, porque eu, né, trazendo agora, compartilhando com vocês um pouco do meu recorte, o Leonardo, né, ele foi uma criança na década de 90, tá? Final ali de 80 e década de 90. E nessa época, o Leonardo criança, ele era inundado por comerciais, por brinquedos, por novela, Exato. por tudo que a comunicação produzia apenas com rostos brancos. Sim. Né? Então a gente tem Xuxa, Eliana, tem Gugu, né? A gente tem uma série de personalidades, né, de celebridades brasileiras dessa época que todos têm um mesmo padrão. E isso não é por acaso, né? Exato. Isso demonstra o racismo e o quanto essa criança, esse Leonardo também inconscientemente se embranqueceu para poder chegar, para poder atingir, para poder pertencer a alguns grupos, né? A nossa geração vem, né, é criada num processo de branquitude ali, né, é muito desafiador. Qual é o nome do teu pai? Meu pai é Protásio, o nome do Seu meu pai. Protásio, mas tu vê, a gente começa este programa falando sobre mudança, sobre o novo pensar, sobre o novo mundo, o mundo que a gente quer estar, né? E olha o quanto deu certo, porque cada convidado que a gente traz aqui, né, é muito bem pensado, é alguém que traz à tona a diferença, né? A gente não gosta do mesmo, a gente é inquieto aqui. E o teu filho hoje está aqui para falar sobre essa mudança, sobre este novo pensamento, né? Não só falar, ser parte da mudança. Fazer né? parte. Fazer parte da mudança, né? Isso é mais importante e o mais legal, assim, acho que a gente... nós somos todos grandes agentes de transformação, sim, assim, dessa geração que tá por vir, assim, né? Eu acho que a gente consegue, né, querendo ou não, abrir portas, assim. Então, por exemplo, né, dentro do mercado, e muitas vezes, em muitas empresas nas quais passei, eu sempre fui a primeira pessoa negra a estar nesse ambiente. Sim. Mas eu nunca quis ser a única pessoa negra, né? Justamente ter esse momento onde a gente consegue abrir portas, né? Então, isso é muito legal, assim. Eu vejo que tá vindo uma galera nova, assim, na publicidade hoje, com muita possibilidade, com muito acesso e que felicidade conseguir receber essas pessoas no mercado, né? E aí, quando eu falo também isso, foi porque justamente a minha primeira oportunidade dentro do mercado, eu tive a partir de uma mulher negra, né? Justamente porque eu batia na porta das agências para pedir emprego e eu não tinha o perfil. Diziam assim, a gente tá procurando outra pessoa com mais experiência, ou com outra vivência, com outras skills, entendeu? E às vezes de chegar e ter momentos em que eu e algum colega de faculdade fazia a mesma entrevista. E esse colega ter menos skills técnicas que as minhas e ter passado no processo, entendeu? Então, dizer que não foi racismo dentro desse processo, né? Ou viés inconsciente, para ficar mais bonito, viés inconsciente. É meio difícil, né? Enfim, mas hoje estamos aqui resistindo, sobrevivendo desse ambiente e faz parte, né? Acho que a gente tá aqui justamente para abrir portas e para quebrar essas barreiras e mostrar que a gente é capaz de estar onde a gente quiser. É verdade. E tu sabe que, pegando o gancho, né, na tua fala de que nós somos agente de transformação, né? Vale lembrar que o Felipe, ele é fundador do GPNIC, né? Um grupo super importante. Sim. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais, né? A tua motivação, né? Para a criação desse grupo e como ele funciona hoje, né? Ah, perfeito. Então o GPNIC, para quem não conhece, eu vou olhar para minha câmera agora. Isso. Né? Ele é o grupo de profissionais negros da indústria criativa, né? A gente se articulou em um coletivo, né? Para conseguir fomentar toda
a inteligência criativa que existe, né, dentro desses setores da indústria criativa a partir de profissionais negros, né? Então a gente se articulou nesse coletivo e isso parte justamente desse processo de invisibilização, né? Isso também se conecta depois, lá mais à frente, com a minha dissertação de mestrado, onde eu consigo também construir demarcadores para a gente falar sobre criativos negros, né? Então, como é que a gente também percebe e reconhece essas pessoas dentro desse espaço, né? Entendendo que tiveram muitas pessoas antes, né? Com contribuições, seja na música, na dança, no teatro, na publicidade, na comunicação, na arquitetura, enfim, todas as áreas da indústria criativa, são 13 áreas, né? Que a gente denomina como indústria criativa dentro desses setores. E como é que muitas vezes a gente, né, transita por esses espaços e a gente não vê referências de pessoas negras nesses lugares. Tu sabe, Felipe, que tu também me faz lembrar de uma palavra que quase sempre ela aparece com muita força, né? Que é o epistemicídio, né? E sempre me vem aqui Sueli Carneiro, né? Sim. Que é esse método, esse processo, né, que a nossa sociedade tem super potente, né, e eles têm sucesso em fazer isso, que é de conseguir apagar, né, apagar o trabalho ou às vezes de transformar, né, a história e não dar os louros aos devidos nomes, às devidas pessoas, né. Exato, acho que essa reconstrução, assim, né, e a gente tenta justamente fazer esse resgate, né, então... A ideia, né, quando a gente volta daí para falar, né, do próprio GPNIC, ou para falar, né, de todos, eu acho que em todos os segmentos, né, se a gente for pegar, né, a presença, né, de pessoas negras, existe contribuições comprovadas em vários segmentos, mas isso não está registrado, né, e aí justamente nesse ambiente da criatividade, da indústria criativa, onde a gente também não tinha essas referenciais, o GPNIC surge nesse contexto, né? Então, como é que a gente faz, então, né? Se a gente não tem as nossas pessoas dentro desses espaços para conseguir potencializar, fazer uma rede de contato, né? Um QI, né? Quem me indica aqui, quem me indica ali, vamos criar a nossa rede. E a partir dessa rede vamos nos potencializar e vamos fazer com que a gente consiga, que mais de nós consigam estar nesses ambientes, né? Acho que isso é muito legal porque a rede começou com 5 pessoas. E hoje a gente somos mais de 218 pessoas dentro de um grupo articulado, dentro dessas diferentes áreas. Muitos cases de sucesso, onde a gente fala de pessoas que ali, a partir daquela conexão com o grupo, conseguiram se colocar no mercado, algumas para a primeira posição, algumas para outras posições, algumas, né, para cursos específicos de liderança, para estar em cargos, né, alçando voos mais altos. Então, acho que isso é legal e esse é o objetivo, assim, né, foi como eu falei, é não ser o único negro, né, não ser o primeiro negro. Você pode muitas vezes até ser o primeiro, né? Mas não ser o único, é fazer com que mais de nós consigam estar e que a gente consiga multiplicar cada vez mais, né? Porque é bem isso também, né? A gente tem essa construção sempre do único, né? E o único, ele não constrói representatividade, né? Não. É muito importante que nós possamos alcançar e conquistar, mas nós, né? Não um só. Exato, é que a gente pega aqui nós, né? A própria representatividade, nós somos 3 homens negros aqui, cada um com uma característica distinta e uma vivência também, então assim, né, eu acho que é legal, né, sermos plural também, né, dentro, né, da nossa, dentro do nosso, ai, fugiu a palavra aqui. Sim. Dentro da nossa coletividade, sermos individuais também, né, eu acho que isso é importante. Tu sabe que essa questão de ser plural, de ser diverso, e aí me bate também com uma questão de um conceito muito eurocêntrico, né? Que é binário, que é sim ou não, que é luz e escuridão, e que sempre te coloca numa dualidade, né? Sim. E eu percebo que a cultura e a filosofia africana, né, da nossa ancestralidade não é assim. Né? A pessoa, o ser humano negro, ele é plural. Né? Exatamente. Ele é o Leonardo, que é administrador, mas trabalha com comunicação, que dança no Afrosul e que faz mais 1 milhão de coisas.
Assim como o Felipe, que tá aqui sentado com a gente, publicitário, né? Mas que faz 1 milhão de coisas. O Ivan também, que faz 1 milhão de coisas, né? Então é importante também que a gente não traga as pessoas em rótulos, né? Em Com caixinhas. certeza. Porque cada ser humano é complexo, né? A sua individualidade. E acho que é sermos coletivo e essa coletividade também é a nossa principal potência, né? Então eu acho que é difícil a gente ver pessoas negras não conectadas, assim, né? Acho que tudo que nos conecta, assim, né? A dança, esses ambientes, né? A gente tá sempre conectado e tá sempre, né? Acho que a nossa criatividade floresce nesses ambientes, né? O corpo fala, é a maior manifestação, né? Eu tava aqui pensando, assim, né? O quanto... A gente sempre fala isso, né? A gente sabe que o caminho é difícil, né? A gente precisa, às vezes, ser o único, ser o primeiro, né? A gente ir num caminho mais individual para conseguir trazer todo o nosso povo junto, né? É sempre essa linguagem que prevalece desde lá, né, dos tempos primórdios, assim. Mas como a gente começou falando ali, né, o curso, né, da publicidade é um curso, eu também, meu primeiro vestibular foi para publicidade também. Olha só, mas também, legal. sabe, era um outro tipo de pensamento, assim, não vou me adequar, não vou, também vivia num sistema de branquitude ali, não é para mim, e fui indo para outro caminho, fui para a área contábil e por ali percorri até hoje, segui o meu próprio caminho aí por diversas áreas, porque a gente é plural, né? Mas, assim, as dificuldades, né? A gente sabe, é um curso elitista, a gente sabe que para te estar no topo ali da tua carreira, tu vai ter que ter um curso de inglês, é uma linguagem, né, que prevalece dentro da publicidade, assim, tem muitas dificuldades. Tu encontrou isso também, assim? Como é isso? Encontrei, mas foi justamente, acho que eu fui buscando as minhas formas de hackear esse sistema, né? Sim. Então, eu acho que se a gente for pensar, assim, né, no caminho tradicional, que é tu te formar, e aí tu ir, né, ou tem algumas opções, né, tu vai fazer um trainee numa grande empresa, ou tu vai entrar para a área de agência de publicidade, e aí tu vai justamente para veículo, para fazer propaganda, para trabalhar especificamente nesse ambiente. Acabei não indo por esse lado, né, justamente porque acredito que talvez não fui por esse lado por não ter o perfil, sim, né? Então, eu me encontrei na carreira corporativa, né? Então, eu tive uma passagem por agências de publicidade, mas eu fui para a carreira corporativa, onde, de alguma forma, eu não precisava ter o padrão, porque o padrão publicitário, né, que é, né, uma pessoa branca, né, olhos claros, enfim, né, muitas vezes isso a gente ainda esbarrava, né, no meu início de presença no mercado, né. Felizmente, hoje a gente já desconstruiu isso, sabe? É isso que eu ia te dizer. Foi a minha primeira barreira, né? Isso, felizmente. Mas aí, hoje... A gente chegava na sala de aula e tinham professores que falavam, o perfil para te ser profissional X, atendimento, né, Léo? Que tu é atendimento. Atendimento. Você precisa ser loira do olho claro, cabelo escorrido, ou você precisa ser magra, ou se você for negra tem que ter cabelo liso, sabe? Eram coisas assim que a gente ouvia dentro da sala de aula, professores, entendeu? Então, quando você escuta isso, né, é uma agressão muito grande, assim, pra você, né, que não se encaixa nesse padrão. Então, se a gente for pensar, assim, nessa questão, né, e aí, enfim, depois, justamente, né, indo pro mercado, bater na porta das agências, eu percebia que não fui aceito muitas vezes. Daqui uma mulher negra me estendeu a mão e aí ela meio que me apadrinhou, assim, um beijo, Patrícia Carneiro, acho que foi justamente uma pessoa que me deu a oportunidade para eu conseguir desenvolver todas as competências. Acho que eu não conheço pessoalmente isso, né? a Patrícia, mas conheço, né, do trabalho que ela faz, e eu sei que ela também oportunizou que outros profissionais também conseguissem eu acho que é isso. Desenvolver, né? E quando a gente fala de pessoas negras, é aquela questão assim, a gente tem uma oportunidade, ela não pode dar errado. Né? Então, se você ganhar uma oportunidade, você faz aquilo dar certo, né? E é justamente, entrei na publicidade. Se eu tivesse no meio do curso e não tivesse dando certo, não tinha outra opção, tinha que dar certo, entende? Porque eu não teria como dizer para os meus pais, olha, não tá dando certo aqui, eu quero desistir, os meus pais aqui trabalhando em Porto Alegre, para querendo ou não me mandar algum valor para eu conseguir manter a faculdade era turno integral, enfim, não tinha como trabalhar na época. Então pensem assim que é isso, então não tinha essa opção,
né? E eu tive que fazer dar certo, né? E aí, acho que tem um perfil pessoal meu, assim, de estar sempre chafurdando as coisas. Então, de ir buscar alguma coisa. Tem um projeto de extensão, eu vou lá me meter. Tem um voluntariado, lá vai eu. Tem um não sei o quê. E aí, assim, eu fui indo e fui montando, assim, a minha bagagem cultural e profissional, sabe? E aí, felizmente, para conseguir hoje, né, ter um certo destaque, né, dentro do mercado, mas justamente, né, nessa construção diária, assim, tô sempre aprendendo, tô sempre me renovando, né, acho que tem algumas coisas, assim, quando eu entrei, né, na empresa que eu tô hoje, teve aquele jogo dos privilégios, né, que é, se você viajou pra não sei quando, dê um passo à frente, se você não viajou, dê um passo atrás, se você estudou escola particular, dê 2 passos, se você não sei o que, deu 2. E aí, quando chegou no fim daquele jogo, eu tava lá no fundo, os meus colegas estavam lá na frente, né, aquilo causou alguma dor, certa dor, né, para aquelas pessoas. Depois alguns vieram me perguntar, a gente veio conversar, e aí a gente chegar e entender que ser uma pessoa negra dentro desse espaço é, às vezes, né, ter que correr 2 vezes mais para poder estar no mesmo lugar, e às vezes ter 50% do reconhecimento, porque em algumas empresas nem o salário é igual, né? Então, é isso, assim, é uma questão diária de aprendizado, de luta, de resistência mesmo, né, dentro desses ambientes. E é bacana tu comentar isso, porque outro convidado também já trouxe isso, né, que é a importância do conceito de equidade, né? De não bastar ser igual, mas sim equigual, né? Isso, com porque certeza. a gente parte de lugares diferentes, né? Então é importante que as empresas também consigam perceber isso, né? E consigam perceber que é um investimento, que muitas vezes, né, o passo que elas têm que dar, né, de estender a mão para esse profissional que muitas vezes não tem um detalhezinho que ela quer, pode gerar uma planta, um fruto muito melhor, né? Exato. Então, eu acho que é super importante isso que tu tá trazendo. E eu gostaria também de entrar um pouquinho mais dentro do teu mestrado, né? Do trabalho que tu fez com as marcas e de entender um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho que tu... Tá, então, na verdade no mestrado não foi nesse trabalho, a parte das marcas, e quando a gente tava falando em publicidade, acho que também tem isso, assim, se a gente for pensar, né, que ter mais pessoas negras ou ter mais pessoas de periferia dentro da academia, de uma forma geral, eu acho que possibilitou outras reflexões que não estavam postas dentro desse ambiente até então. Então, por exemplo, né, na minha graduação, quando eu fui me formar, eu fui estudar as marcas, a publicização das marcas, mas eu fui estudar a partir de outra ótica, não fui estudar a partir das grandes revistas e dos grandes anunciantes. Eu fui estudar a partir do funk e ostentação. Porque existia um movimento de comportamento que esses jovens na periferia estavam consumindo aquelas marcas, mas eles não tinham acesso a uma Vogue, né, onde tinha lá um grande anúncio da Lacoste, mas na rua tu andava e tu via o pessoal de Lacoste, trajado de Lacoste, como a gente fala hoje em dia, né? Mas e aí, onde que esse cara vai refletir, então, onde é que ele vai perceber, né, que aquela marca, como aquela marca vai estar dentro daquele imaginário? É a partir do funk e ostentação que isso se constrói, né? E aí eu fui trabalhar e entender um pouquinho sobre isso durante a graduação, e foi muito legal, assim, de perceber. Eu fui pro Campo da Tuca na época, pesquisar, conversar com os jovens para entender, né, onde eles percebiam aquelas marcas, onde eles compravam, quais eram as marcas que eles conheciam, quais marcas eles já tinham consumido, quais marcas eles queriam consumir. Então existia também uma grande questão de pertencimento, de construção a partir disso, que portar aquela marca gerava, sabe? Então, esse movimento foi muito legal. Atribuir assim, um status, né? Mas um pouco mais até do que o status, sabe? De tu te sentir inserido mesmo, porque tu é invisibilizado em muitos lugares, né, por onde tu vai, e a partir daquele momento, aquela marca também, né, te dá um certo poder. Então existia isso, assim, na graduação, esse estudo foi muito legal. Ele tinha uma força até para ter se desdobrado depois de uma dissertação de mestrado, que na época eu não tive fôlego para seguir, né? Eu fui me realizar em outras coisas na época, e foi lá em 2015 que eu terminei a graduação.
E aí depois no mestrado eu fui trabalhar especificamente a diversidade étnico-racial no contexto da indústria criativa, justamente entendendo a percepção desses profissionais nesses ambientes, né? Então aí eu fui conversar com alguns profissionais para entender se eles percebiam, né? Como eles percebiam, né, a presença de pessoas negras dentro desse espaço, né? Como é que se constituía então essas relações de trabalho, oportunidades e tudo mais, e a própria questão do GPNIC como um todo que se colocou dentro da dissertação. Eu acabei trazendo, né, o GPNIC para pesquisa e os criativos, né, que eu denomino e chamo na minha dissertação de afrocriativos, eu trago eles para minha conversa, né? E aí, quando eu falo justamente desses afrocriativos, eu vou falar também especificamente das pessoas que vieram antes também. Eu não vou falar apenas das pessoas que estão ali no grupo agora. Eu vou falar de um esforço de pessoas que vieram antes de mim. Justamente porque eu vou estar dentro da Universidade Fevari, lá que foi a universidade onde eu fiz o meu mestrado, e é a primeira universidade de indústria criativa da América Latina, que formou mais de 80 mestres. Eu fui ser o primeiro profissional, né, o primeiro mestre negro que se formou lá dentro, e durante todas as disciplinas, a gente não tem referência de criativos negros, não tem pesquisadores, não se fala da contribuição dessas pessoas lá pra dentro. Então eu pensei, então eu vou construir um conteúdo para depois deixar aqui também, para que vocês possam usar de alguma forma. Vamos falar desses caras aqui também, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim, como é que a gente provoca, né? Isso, assim, como é que a gente faz com que as nossas narrativas também sejam protagonistas, né? Não, com certeza. Então, Felipe, quando as grandes empresas, assim, principalmente as de tecnologia, elas não pensam com esse olhar do reflexo social, né? As coisas tendem a ser as mesmas coisas, né? Porque assim como tem o exemplo ali dos algoritmos racistas que a gente pode usar em um outro episódio para falar somente sobre isso, né? Quando o poder de decisão ficar sempre nos mesmos, vai ser sempre assim, né? Eles vão decidir o que é belo, o que é tóxico, o que não presta, o que é bonito, o que não é, né? Então, como é importante, né, as empresas se atentarem com isto que tu tá fazendo, né, com essa ideia de inovação, de estar trazendo o diferencial, a pluralidade, a diversidade para dentro das grandes corporações, né, trazendo esta mudança com um olhar... A gente se identifica, né, com um olhar, porque cada corpo negro, ele traz muita bagagem, traz muita história, não traz muitos privilégios, né, e quando tem alguém pensando lá, sabe, em todo esse viés social, a gente já se sente mais acolhido, a gente quer fazer parte dessa empresa, dessa corporação, né. Eu acho que tem uma questão de algumas jornadas de pessoas negras têm mais acesso, sim, mas não significa que tenham privilégios, né? Justamente porque é sempre uma jornada de muita resistência. Mas quando você fala especificamente dessa questão das empresas e tudo mais, acho que é muito, acho que principalmente o nosso trabalho, o foco, né? Se a gente for pensar o GPNIC ali como um todo, é questionar para que a gente tenha mais pessoas, né, por trás da construção, né, desses projetos, né? Então quem tá lá fazendo esse código que vai gerar o algoritmo racista, né? São pessoas brancas, mas se a gente tiver pessoas negras lá dentro ajudando nessa tomada de decisão, talvez a gente vai conseguir justamente pensar, né, em como romper essa lógica. Então, como eu tenho essas pessoas dentro desses ambientes? Enquanto eu não tiver pessoas negras na concepção desses produtos, né, por trás, é muito legal a gente ver um anúncio com muitas pessoas negras. É super representativo. Mas quem tá por trás da criação desse produto, né? Como é que a gente faz com que essa narrativa que tá sendo contada, ela não tem justamente nenhum viés, ela não é racista, ela não tem estereótipo, ela tá realmente trazendo, né, o contexto daquela pessoa, né, daquele grupo específico, né? E aí a gente vai falar de pessoas negras, mas aqui a gente vai falar do nosso recorte enquanto LGBTs, a gente vai falar do recorte das pessoas com deficiência, enfim, são vários. E aí como é que a gente faz para conseguir ter dentro desse ambiente pessoas que consigam também, né, gerar
esse conhecimento compartilhado para que a gente realmente não tenha esses produtos que estão aí cheio de conotações que a gente está vendo aí em vários lugares, né? Então, 2023 a gente ainda vê, né, várias coisas, né? Pessoas fazendo blackface, a gente vê... Enfim, não vou entrar em mérito aqui. A gente teve há pouco tempo, que eu me recordo, uma marca de calçados bem famosos, feminina, né? Que utilizou uma temática africana, utilizou... Só com mulheres brancas, né? uma grife brasileira também, né? De 2 meninos negros e que fazem um trabalho maravilhoso, mas a modelo, né? A estrela da campanha era uma mulher branca, né? Então a gente percebe isso que o Felipe tá falando, né? Da importância de ter essa diversidade na esfera de gestão, né? Eu percebo também o quanto o nosso mercado parece ter medo de escutar, né? E de dar visibilidade para o pensamento que a gente produz, né? O quanto a gente precisa se esforçar e o quanto a gente precisa mostrar que é bom naquilo que a gente está fazendo, né? O quanto a gente é competente naquilo que a gente está fazendo para que a gente tenha acesso ao bastão, né? Da gestão. Exato. Porque, historicamente, o negro, ele é visto... como a camada operacional. Né? E eu acho que hoje em dia a nossa geração tá bem nesse trabalho, né? Pra gente escalar, pra gente subir esse degrau e ocupar os espaços de gestão. Eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa muito deixar, né? Com que esses profissionais, né? Que as pessoas consigam acessar essa etapa de gestão para que a gente consiga produzir mais, para que a gente consiga desenvolver e que a gente possa crescer, né, enquanto nação. O lugar de subserviência já não nos cabe mais, né, Léo? E eu acho que foi bem dito aqui, né? O problema não é o software, né? O problema é o entorno, né? O entorno, é quem tá por trás, né? A mudança dos criadores. Este é o caminho. Uhum. Mas agora vamos parar um pouquinho de falar só de trabalho, né? Falar do profissional. E a gente quer conhecer um pouquinho mais da pessoa Felipe Rocha. Bom. E aí, Felipe, a gente quer saber de ti onde tu busca a felicidade. Onde tu busca a felicidade fora o trabalho? Nossa, essa pergunta é difícil. Não, tô brincando. Eu acho que eu busco a minha felicidade conectado com os meus, conectado com a minha família, eu acho. Eu sou uma pessoa muito família. Caseiro! Caseirinha. Caseiro, pessoal! Enfim, acho que a minha família, assim, acho que é meu principal ponto de conexão, assim, quando eu tô com eles, eu tô feliz, né? Quando a gente tá em harmonia, eu acho que é um momento pleno, assim, de plenitude pra mim, é quando eu vejo que os meus estão bem, sabe? Uhum. Acho que é uma característica minha, assim, isso, sabe? Da proximidade e poder fazer, né? E aí é justamente isso, assim, quando a gente fala, né? Os meus pais, enfim, família como um todo, trabalhou, é uma conquista coletiva, né? Quando uma pessoa preta acende, acho que toda a família acende junto, né? Então, eu acho que é justamente isso, assim, quando eu tô com ele, celebrando essas coisas, é um momento onde eu tô feliz, onde eu tô em paz, né? Perfeito. Mas me diz assim, um ponto importante, a música. A música é presente em toda a família preta. O que o Felipe escuta? O que o Felipe tá escutando hoje? Assim, uma música que vem na tua cabeça, a primeira. A música é tudo, né? Eu acho que, assim, é o que faz o corpo, né, vibrar, enfim. Então, eu acho que de tudo, tá? Não tenho, assim, uma música que, um som. Eu amo Lineker, né? Então, a Lineker, eu amo ela de paixão. Surgiu a Lineker. Baco Exus do Blues, assim, também adoro. Então, tipo assim, eu sou muito na modinha. O que tá tocando, eu tô ouvindo, né? Ela é moderninha. Eu sou dessas. Mas, assim... Também vou lá no sambão raiz lá, que é aquela coisa assim, aquela memória de infância. Sim. Que é domingo do pai ouvindo aqueles sons de Ovelina Pérola Negra, né? Enfim, embora meu pai também era um cara muito eclético, assim, também, que incentivava, meu pai incentivava muito, assim, a leitura, é vivo ainda, né? Incentiva, né? Ainda, né? A leitura, a música, enfim, então ele comprava lá o CD de música clássica, botava lá, ele comprava lá o CD do carnaval, botava pra gente ouvir o CD do carnaval, samba enredo de, né, 1900 e conchinha lá,
Então a gente cresceu muito dentro desse ambiente, né? Então sempre muito estimulado, assim. A leitura, ele ia lá, comprava aquelas enciclopédias, parcelava não sei quantas vezes pra gente ter em casa, pra fazer pesquisa. Então acho que eu lembro desses momentos, assim, né, de infância, né? Que legal esse lugar de referência, né? Falar ali sobre o teu pai, tu fala bastante. E nós estamos entrando, né, no mês dos pais, agora em agosto. Nós já estamos nós no já mês estamos, dos já pais. estamos. Me perdi aqui, produção, me perdi. No mês dos pais. E o que tu deixa de referência? Eu sei que tu também é pai, né? Também és pai. Sim, o que eu deixo de referência, que se a gente for pensar, assim, eu acho que é esses momentos, né, então, assim, esses momentos que a gente tem a possibilidade de registrar, de cativar, de tirar aquela foto visual que depois fica na memória, eu acho, né, do aconchego, da troca, do carinho, né, acho que isso não tem dinheiro que pague, né, acho que, assim, a paz, a tranquilidade, a gente poder estar entre os nossos. Então, é isso, assim. Eu tenho o Diogo, que é o meu filho do coração, assim. Acho que é um menino que me adotou, né? Fruto de uma relação que eu tive, enfim. E que... com ele, tudo se transformou a partir do contato. Acho que crianças também têm esse poder de transformar a gente, né? E de quanto também nos deixam mais responsáveis, né? Então a gente também tem que pensar os nossos atos e as nossas atitudes, porque elas podem influenciar alguém mais ali na frente, né? Então, a partir do momento em que eu ganhei o Diogo de presente, muita coisa se transformou na minha vida justamente por conta disso, né? Então... ele quando me vê e quando a gente tá junto, ele fala muito, ai pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você, coisas assim que são legais de pensar, né? Que a gente inspira alguém, né? Então isso é bacana demais. Com certeza, e essa questão da responsabilidade, né? Eu já tive de uma forma muito potente a vontade de ser pai, né? Mas ao mesmo tempo bate a questão da complexidade de ser pai, né? E da responsabilidade em educar, né, essa pessoa, né, de conduzir, de saber fazer com que ele possa optar, né, pelos melhores caminhos, mesmo entendendo que é no momento que os pais não estão juntos da gente que a gente tem que optar por esses caminhos, né? E eu queria também compartilhar que o Ivan também é pai. Né? E eu queria saber do Ivan um pouquinho, né? Sobre os desafios de ser pai, de trilhar esse caminho de educação, né? Para um filho. Não sei, se tu souber, tu me fala. Porque é complicado. Não existe receita. Não existe receita, né? Cada um é cada um. Eu tava vendo aqui, assim como tu também tem a referência ali de musical, tu foi falando de toda a tua história ali com a tua família, com teus pais. Eu também tava vendo aqui, Valentina, nome da minha filha, Valentina, ela escuta aquelas músicas assim, que é palavrão, que mas com quem tu aprendeste isso, minha filha? Daí, olha só, tentei introduzir, assim, sabe? Olha essa música, esse tom, esse bom gosto. Ai, pai, não é isso. Mas daí a gente fica pensando, né? A gente também era assim, mas o quanto a gente... Com a Valentina, eu tenho aquela coisa assim, eu fui pai muito jovem, tá? Fui pai muito jovem e eu disse... Com que idade? 22 anos. Pra mim é muito jovem. Eu digo, somos 3 pessoas se criando, né? Eu, a mãe dela e a Valentina. Mas a Valentina, ela veio como um presente, assim, sabe? Essas crianças da geração Lua, sei lá que geração... Cristal, exatamente. Ela já veio pra mim... Ela já veio pra me ensinar a ser pai, assim, sabe? Sempre foi muito independente, assim, sabe? E me colocou, assim, em contradição há muito tempo. A única coisa que eu criei ela foi assim, eu não vou ser o melhor pai do mundo, nem sei ser o melhor pai do mundo, não recebi o melhor pai do mundo, mas eu recebi o melhor que ele podia ser. Exato. Dentro do jeito que ele leva a vida, o jeito que o meu pai, o jeito que a sociedade na época, o jeito que ele surgiu, que ele se fez homem. Exato. E assim eu tento levar pra Valentina também, sabe? Eu vou ser o melhor que eu posso ser. E ela super entende isso, assim, sabe? Não é fácil, sabe? É um constante
crescimento ali, sabe, mútuo, mas é a melhor coisa do mundo, né? É alguém totalmente, sabe, parceiro, que tá ali contigo na boa e na ruim, é um amor que não se mede, né? Exato, e além disso, eu acho que é outra coisa, assim, pegando ainda o próprio gancho de pai, assim, eu me considero super pai dos meus sobrinhos, eu tenho 3 sobrinhos, tá? Que hoje já são adolescentes, né? Um tem 18, outro tem 20, outro tem 22. Mas eu me considero também um super pai deles, assim, porque somos eu e a minha irmã, e ela também foi mãe muito jovem. E, enfim, os meus pais fizeram também um processo de acompanhamento, de ajudar ela na criação e na formação, mas eu me considero tão responsável quanto ela, assim, sabe? Me considero um paizão, assim. Então eu também tenho esse processo, assim, de ser aquele cara que vai lá e cobra, de, sei lá, e de ficar assim também, de querer apresentar algumas referências, né? Então, na época da faculdade, até quando eu fui embora, um pouco quando eu fui embora de casa, né? Pra estudar, eu me sentia muito culpado de não estar acompanhando o crescimento deles, porque eu queria ver isso, sabe, acontecer. Então, eu acho que também tem isso, assim. Então, é muito legal, assim. Eu sinto esse sentimento, assim, de paternidade há bastante tempo, né? Justamente por causa disso. Muito louco, né? A gente falar enquanto pai LGBTQIA+, né? Quando a gente fala em paternidade, a gente fala de amor, né? E amor gente tem de sobra pra dar. E a gente enfrenta, e muita gente enfrenta muito preconceito. Tu é gay, isso, aquilo, teu filho também vai ser. Eu já ouvi muitas coisas parecidas com isso. Mas tu sabe que eu construí com a Valentina, sabe? Eu nunca precisei dizer, o pai é esse aqui é o namorado do pai, esse aqui é o marido do pai. Nunca precisei falar, sabe? Ela sempre veio na defensiva, assim, sabe? Já é meu herói, é meu líder. E não que eu tenha sido o melhor pai do mundo. É natural das crianças. É uma coisa natural, uma coisa orgânica. Tu trouxe a questão do herói, né? E eu sempre tenho a figura do pai como espelho. O meu pai é um espelho, sempre foi um espelho que eu tive, né? E também me identifiquei com a tua fala enquanto ser um tio pai, né? Eu sempre digo que eu tive 2 pais, o meu pai de sangue, né? E um tio que já é falecido e que com certeza o tio Júlio, ele contribuiu muito para esse Leonardo que tá aqui falando com vocês, muito. Toda a bagagem cultural, de carnaval, de escutar música, de comprar, tudo era ele que fazia, sabe? Dos sambas, de livros, toda essa parte é desse meu tio. E a minha família tem a peculiaridade do meu pai e a irmã dele viverem no mesmo lugar, no mesmo terreno, no mesmo território. Então essas 2 famílias é uma simbiose, é uma família única. Não tem como eu não dizer que eu tenho 2 pais e 2 mães, né? Então, quando tu fala isso, né, que os teus sobrinhos também são teus filhos, eu super consigo entender, né? E digo pra ti o quanto é importante, e o quanto é importante também o tio estender a mão, né? E também ajudar, né? Nessa construção, né? Com certeza. Quando a gente questionou, assim, o episódio vai passar no mês dos pais, falar sobre paternidade me deu um baque, assim, porque realmente, sabe, como eu disse, muito jovem, assim, mas hoje estar nesta mesa, estar falando, estar usando essa representatividade aí pra botar a voz pro mundo, realmente, hoje eu vejo que é pela Valentina, sabe? E em todos os momentos, talvez, que eu tenha fraquejado, que eu não tenha sido o melhor pai, ela sempre esteve ali apostando, sabendo, é isso que me orgulha, sabe? A força, a resistência, e eu vejo em cada ação dela, sabe, um pedacinho meu ali, sabe? Então eu acho que é por isso que vale, é por eles, né? É por eles. Eu acho que isso é legal. E aí que você tava trazendo também essa questão dos pais, e o Diogo também, é muito natural para ele a relação, né? E quando estávamos no casamento, enfim, para ele era muito natural, e ainda entrar dentro do Uber, ele tem 9 anos, né? Oi, eu sou o Diogo, eu tenho 2 pais. Sim. Natural pra ele falar isso.
ir pra escola e falar que tem 2 pais, né? Acho que nós, pais, ficamos muito mais preocupados do que a própria criança, porque ele já cresceu nesse ambiente de desconstrução. Exatamente. E de justamente entender qual é a sexualidade dele né, e de como ela se comporta e que não tem nenhuma influência pelo fato de ter 2 pais LGBTs. Eu acho que a importância é essa, né? A criança não nasce preconceituosa, não nasce, ela é ensinada a ser. Exatamente, né? Então eu acho que isso é algo, né, muito legal, assim, de perceber e de ver como ele se comporta, sabe? Porque ele poderia justamente se moldar, né, justamente, né, pelo ambiente, né, onde as crianças estão inseridas, né, do machismo, né, da homofobia, enfim, se direcionar para isso, mas não, ele é uma criança totalmente desconstruída disso, sabe, e de fazer questionamentos sobre, sabe, Sim. Então é muito legal, assim, e pensar que a gente, né, nós somos responsáveis, então, por educar essas crianças do futuro. E aí existe, né, essa questão também de ele ser fruto de um relacionamento interracial, né, desse meu ex-companheiro com a mulher. Então, tipo, ele é uma criança negra de pele clara. E aí da gente também construir com ele esse espaço de uma criança negra. Tu tem pele clara, sim, mas tu é uma pessoa uma criança negra, e de referenciar também pra ele essas pessoas, pra que ele honre isso, pra que ele honre essa ancestralidade, né, que tá por trás. Então é muito engraçado sair com ele, assim, e ele dizer assim: olha, pai, aquele lá é do nosso time. Esse nosso time por quê? Porque ele é preto. Então, sabe? Então a criança ter essa representatividade, eu acho que é muito legal, sabe? Entender que ela se entende e se aceita e ela é feliz, né, dentro da sua conjuntura. E isso é muito importante, né? Tu estava falando, assim, e a gente abre, lógico, uma janela muito complexa, né? Dentro também, assim, da nossa sociedade, que é o colorismo, né? O quanto a discriminação racial dentro da sociedade brasileira, ela tem uma graduação a partir do colorismo, né? Sim. Da tonalidade da pele. Então, tipo assim, é impossível que o negro de pele clara tenha recebido, né, ou tenha a mesma manifestação que a pessoa negra de pele retinta, né? E é bacana, né, essa sensibilidade que vocês têm em trazer isso, né, de fazer aflorar a ancestralidade dele, né, dele se sentir pertencente a essa cultura. Tu sabe, minha filha estudava em uma outra escola, num colégio particular, onde ela era a única negra da turma. E ela é muito parecida comigo. O cabelo, tudo muito parecido comigo. E chegou um momento que ela queria alisar o cabelo dela, porque a referência que ela tinha era da mãe, com o cabelo bem liso, da avó alisando, toda aquela situação que a gente sabe como é que é. E ali eu me percebi, quando ela não queria ir pra escola porque estavam rindo do cabelo dela. A partir dali, daquele momento, eu comecei a deixar o meu cabelo crescer e mostrar o quanto a gente é belo. E hoje, o meu maior orgulho é ela entrar dentro daquela sala de aula, ela usar aquele pente, ela botar aquele black, ela fazer as tranças, ela vê em mim a referência, sabe? Pra assumir a negritude dela, porque, como eu te disse, a nossa geração foi criada num sistema de branquitude, né? Não, com certeza. Então, a gente tem que colocar a mãozinha na consciência, pensar, estou refletindo a mesma coisa que passei, e fazer diferente, né? Exato. Eu acho que é por aí que vai o que é ser pai, né? É uma loucura. Um desafio, né? Mas um desafio gostoso, pelo que vocês comentaram. E quero ter essa experiência novamente, em breve. Olha só. Agora eu vou deixar futuro, né? Eu vou deixar o recado aqui. Eu já tive convites para ser pai. Tá aí lá, me aguarda. Tá, me perdi aqui. Só pra deixar assim, ó. Nossa. Viu? E ainda quando a gente fala justamente, né, por sermos pais LGBT, sobre a forma, né, então tipo, vai ser concepção natural, vai ser adoção, vai ser o que vai... Isso também é algo, né, que também permeia, eu acho que muita questão, assim, né. Total. Do futuro, né. Tipo, na minha cabeça, total. Como vai ser? Como vai ser, mas eu acho, assim, justamente, antes de conhecer, existe 2 Filipes, assim, um Felipe antes do Diogo e um Felipe depois do Diogo. E antes do Diogo, eu não pensava em ter filho. Era algo que, assim, a minha irmã já teve
por mim e por ela, não preciso mais, né? Então tá tudo certo, tá tudo posto. E aí depois, né, com o Diogo, enfim, né, tendo passado por todo esse processo, e aí agora essa questão de pensar assim, eu quero ter essa vivência de novo, assim, de como é legal, sabe, e aí também vai dentro em algum lugar uma amiga falou, acho que pessoas boas precisam ter filhos, precisam deixar sementes boas na terra. Sabe? Ai, agora tu acabou com as pessoas que não têm filho. Sabe? Então acho que, sabe, a gente precisa deixar sementes boas na terra, assim, porque é o futuro, sabe? É quem vem depois de nós. E aí, isso não significa que precisa ser biológico, né? Pode, né? A gente pode, né, educar e deixar um legado para uma criança, exatamente, né? Acho que acho que é o que a gente pode fazer por alguém, se a gente pode, está ao nosso alcance, né? Tanta gente adotando bichinho, que eu acho ok, louvável, mas deixar sementes boas, eu acho que é algo legal, né? É algo que é o nosso futuro, é algo que... Enfim. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente... E aí a gente conseguiu botar uma sementinha do pai na tua... Não, coração. Já tem essa semente, eu acho que eu fico dançarininho. Eu fico muito travado nessa complexidade, entendeu? De desatar alguns nós, que muitas vezes é a gente mesmo que cria, né? É a gente que cria esses nós e a gente precisa desatar eles e tocar pra frente. E a gente vive sempre naquela questão, e sendo pessoa negra, mais quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver, quando isso. Não existe momento certo, não vai existir, vai acontecer e vai se criando. Vai, né? Se cria. Se cria, eu acho, né? Mas Léo, a coisa não é tão sério. Não existe uma ferramenta ali. Agora isso é e a gente, sim, não, o capricorniano já faz uma planilha de Excel, imagina. E a gente tem tanto cuidado pra um. Minha avó teve 13. É divino. Minha outra avó teve mais 8, né? A bisavó da Valentina teve 13 filhos e ela não sabia ler nem escrever. Imagina. Os 13 formados funcionários públicos. Então é isso, gente. Você entendeu? Se cria. Vai, Léo. Leozinho. Vamos lá. Vamos espalhar a semente por aí. Ai, que coisa, né? Nossa. Mas acho que é nesse sentimento também gostoso, né? Acolhedor e amoroso, de muito carinho, que a gente vem chegando no final dessa conversa, né, desse bate-papo. A gente quer agradecer a tua disponibilidade em estar aqui com a gente, em compartilhar, né, um pouco da tua trajetória profissional e da tua vida também. Então, também quero abrir o espaço para que tu tenha, né, uma palavra final, para que tu possa concluir. Ai, gente, sem palavras pelo convite, eu fiquei muito feliz. Né? Acho que já tinha conversado com vocês, acho que é muito legal vocês abrirem as portas, né, para que as pessoas aqui do Rio Grande, as pessoas negras aqui do Rio Grande, não só pessoas negras, né, mas as pessoas LGBT com seus recortes, enfim, suas vivências, possam estar aqui, né, falando, né, sobre as suas vivências, que vocês possam estar potencializando isso cada vez mais. Acho que a gente valoriza tanto o que é de fora e a gente, né, às vezes tem a dificuldade de mostrar também que a gente tem potência aqui, que a gente tem pessoas fortes, que a gente tem uma baita, né, construção aqui local, né, e acho que vida longa ao Podbicha, né, contem comigo também, acho que a gente, né, vai continuar tendo trocas e acho que é isso, sucesso. Marcas, patrocinem esse podcast. Por favor. Ah, isso aí, olha só, pessoal. Sigam a dica do Felipe e não esquecendo, vamos compartilhar, vamos curtir, ativar o sininho, marcar, sabe, assim, ó, fazer tudo que esse programa, que esse podcast consiga realmente alcançar a casa de mais e mais e mais pessoas. Então a gente vem chegando ao fim desse episódio e vou mandar um beijo pra todo mundo!